Lindosas, lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar de novo sobre Avatar, o último mestre do ar. A série estreou oficialmente na Netflix nesta quinta-feira, dia 22, mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que eu quero muito ver na segunda temporada. Lá no meu vídeo de análise eu cheguei a falar algumas coisas que eu senti falta, eu vou retomar um pouquinho aqui, mas também quero falar de alguns arcos específicos, sem dar spoilers gritantes assim pra vocês, mas pontos de atenção e coisas que eu gostaria de ver do livro 2. Lembrando vocês que eu tô fazendo vários vídeos de Avatar aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, um dos pontos principais sobre a minha análise, né, é que eu falei que eu senti muita falta do Aang pelo menos ter algum tipo de contato com os elementos que não o ar, né, como o fogo, a água e a terra. Na animação, ele não chega essencialmente a dominar no livro 1, né, mas ele chega a ter algum tipo de contato, e eu senti um pouquinho de falta. Aqui na série eu senti que eles foram mais pra tipo assim, vamos lá ver um dominador de terra pra ele te ensinar, e aí acabava não ensinando, acabava sempre acontecendo alguma coisa e não tinha muito tempo ali pra algum tipo de ensinamento. Ele tem um contato um pouquinho mais ali com a Katara, mas ainda assim não é muito, sabe? Com o elemento da água, na realidade acaba ficando muito mais nela ali, mas eu queria muito ver ele tendo algum contato com outros elementos. No livro 2 tem um elemento específico que ele entra em contato maior. Não sei se eles vão chegar a fazer essa mesma separação por temporada, né? Cada temporada um elemento, eu acho que não, porque como eu tinha comentado previamente na minha análise e também sobre o final, o que era o cometa de Sozin, eles vão antecipar essa chegada do cometa para trazer essa diferença de tempo, né, porque o elenco infantil acaba crescendo. Só que essa diferença de tempo é justamente a jornada, assim, então me dá até uma sensação que Avatar vai ter tipo 2 temporadas. Não sei se eles vão tentar trazer em flashback, realmente não sei como eles estão pensando, porque de fato antecipar o cometa é um negócio que anteciparia quase que todas as histórias ali dos livros, né? O cometa, ele começa sendo falado ali no segundo livro como um ponto de atenção e que eles precisam fazer logo, inclusive que ele precisa dominar os elementos rápido, porque o que a produção justifica é que o cometa, né, ele tem uns anos aí pra acontecer, então eles tirariam esse tempo e seria o tempo de jornada pro Aang conseguir fazer esses elementos. Então, assim, estou curiosa e receosa de como que vai ser isso, mas o que eu quero dizer é que sim, eu quero ver ele dominar esses elementos e também trazer mais questões sobre o estado Avatar, que também é abordado no livro 2. Agora, vocês viram que tiveram alguns personagens aí ao longo da primeira temporada, alguns deles retomam. Eu quero ver essa interação, mas também quero ver novos personagens a serem desenvolvidos, como a Toph. Eu espero particularmente que a Toph, ela não tenha modificações. Eu acho que a forma como eles trazem a história dela e as dificuldades dela e as superações dela são extremamente importantes para a caracterização dessa personagem. A gente já viu que alguns personagens foram modificados aí, né, como o Sokka. Eu fortemente critiquei, né, ele ali, mas a Toph, eu acho que tem questões que são problemáticas importantes para a jornada dela. Então vamos ver como que eles vão trazer essa personagem. E assim, caso você não tenha tido contato nenhum com a animação, ou você assistiu depois de assistir a série, né? Como eu tinha comentado na minha análise com spoilers, a Azula é uma personagem que ela acaba sendo mais desenvolvida aqui na primeira temporada do que no livro 1 da animação. Então eles antecipam algumas coisas sobre a relação dela com o Zuko para até trazer mais profundidade e direcionar algumas questões aí para a finalização da temporada, que eu particularmente gostei muito, mas eu quero ver mais sobre essa relação deles, essa interação que no livro 2 de Avatar acaba desenvolvendo, trazendo até questões mesmo com a mãe deles, mas a relação deles desde a infância. Como eu defendi muito, né, o Príncipe Zuko, eu acho que ele é um personagem que é bem complexo, ele é um personagem que tem bastante camada, bastante profundidade, e eles têm muito mais história aqui pra trabalhar, principalmente pra trazer mais sobre a Azula, que eu acredito que sim, porque a finalização ali, né, dela dominando o macho é muito simbólico pra quanto a característica dessa personagem. Então eu acho que eles têm muita história boa aí pra contar, e eu quero ver o desenvolvimento familiar aí, que é extremamente importante
inclusive para a jornada do Zuko, que a gente inicia aqui nessa primeira temporada, mas eu achei sensacional a história dele a partir do livro 2, tipo, mais ainda, sabe? Eu acho que não tem como gostar mais desse personagem, eu tô simplesmente apaixonada nele mesmo. E falando, né, que eles anteciparam algumas questões do livro 2, é bem capaz dessa segunda temporada a gente ver algumas pequenas antecipações do livro 3 aqui pra segunda temporada. Eu não sei se eles vão acabar encurtando, né, não essencialmente fazer uma temporada por livro. É lógico que vai ter que ver como que é toda a aceitação da série, né? O momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não sei ainda como que o público sentiu a série. Eu sei o que eu senti assistindo, mas algumas coisas que tinham sido postadas em rede social meio que pra esquentar a série, eu vi que tava rolando uma rejeiçãozinha em algumas cenas específicas, como a cena ali, né, de Omacho. E tem outra questão também que eles trazem sutilmente nessa primeira temporada, e eu queria que eles desenvolvessem mais com relação ao poder da Zula, que vai ser importante também pro arco do Zuko, mas desenvolver um pouquinho mais isso também. Inclusive, gente, a Zula, ela vem grandona aqui nesse livro 2, então um dos arcos que eu mais tô esperando pra ver, e tudo que tá no entorno dele, assim como todo o rolê do Appa, estou muito curiosa de como eles vão desenvolver todo o arco de Ba Sing Se. É muito interessante porque esse arco especificamente tem muita coisa relacionada a traições, né? E também como eles acabam trazendo mais da Azula nesse livro 2, eles também acabam desenvolvendo mais aquelas amigas dela que acabam aparecendo, sendo conselheiras, né? Então eu também tô muito curiosa pra ver como que vai ser o desenvolvimento dessa interação delas, inclusive com os 3 protagonistas, que é algo bem recorrente aí no livro 2. Inclusive, gente, a segunda história, segunda temporada, eu acho que ela cativa tanto, porque a primeira ela é muito de apresentação, a gente tá conhecendo aqueles personagens, né? E aqui a gente tem, obviamente, né, como toda segunda temporada, um maior desenvolvimento. Então eu gosto muito de como as coisas se caminham. A Katara também, ela cresce muito, sabe? O Aang também, essas questões que eles já começam a trazer na primeira temporada, tipo, de questões internalizadas, também essa questão do estado avatar ali dele. Eu fico bastante curiosa de como eles vão desenvolver mais aqui. Então, assim, gente, o livro 2 tem muito arco importante, muita história legal. É lógico que não dá e muito provavelmente eles não vão desenvolver tudo o que acontece aqui, que nem eles fizeram na primeira temporada. Tem coisas que eles vão acabar deixando de lado, com certeza. Até porque tem alguns arcos que eles são mais locais, vamos falar dessa forma, né? Então, eu acho que não vai dar tempo para desenvolver tudo, mas ainda assim tem histórias que são muito interessantes no livro 2, que eu espero muito assistir aqui na segunda temporada de Avatar, que ainda não foi oficialmente confirmada pela Netflix. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando ver na segunda temporada de Avatar? Tem mais algum arco que eu acabei não falando aqui e você quer ver muito? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!